pequeno Bernardo acorda e vai direto para os braços da mãe. E é com esse afeto que Amanda cria o filho desde que nasceu. Quando a gente se torna mãe, a nossa mãe vem com os pitacos, né? Então eu percebi que a minha mãe falava, não fica com ele no colo, põe ele deitado no berço. Eu falava, não mãe, eu quero ficar com ele no colo, ele não vai ser um bebezinho pra sempre, sabe? E aí nesse de eu ficar com ele no colo, ele já não sentia cólica, não sentia tanta cólica, porque ele tava ali quentinho. E na hora de dormir melhor, na hora de comer melhor, que eu deixava ele comer. Dar colo, atenção, acalmar na hora do choro são algumas características da chamada criação com apego. Criar vínculo com os filhos por meio de um acompanhamento amoroso e dedicado. Esse tipo de atitude tem influenciado muita gente pelas redes sociais, como aconteceu com Amanda. Ela conheceu a criação com apego na internet. Conheci uma blogueira, né? Agora eles chamam de youtuber. E é a Flávia Kalina, e ela tentava engravidar por muito tempo e ela já era educadora infantil, ela trabalhava com crianças em escola. E aí quando ela conseguiu engravidar, ela gravava a rotina dela com a filha dela e coisas que ela ensinava pra Vitória, atividades sensoriais que ela fazia, ela mostrava a rotina de sono, como ela fazia na hora do banho. E eu grávida já assistia aquilo e eu percebia como a Vitória respondia bem àquilo, sabe? Como ela obedecia, como ela... Era incrível que ela era tão pequenininha, ela já fazia coisas que não dava pra acreditar. E eu queria aplicar aquilo, ver se realmente funcionava ou se era só uma coisa de... é só lá no vídeo que funciona. A youtuber Flávia Kalina tem um canal com mais de 1 milhão de inscritos, que tentam aprender como colocar isso em prática e melhorar o desenvolvimento emocional das crianças. O assunto ronda a internet, mas esse método não é exclusividade dos dias atuais. Tatiana criou a filha Luísa, hoje com 13 anos, nos mesmos moldes da criação com apego. Quando ela nasceu, não existia toda essa nomenclatura para criação com apego, disciplina positiva. Na verdade, ela veio de uns 5 anos para cá. Então, assim, e aí que eu vi que, na verdade, a criação que eu dava para ela se enquadrava nessa nomenclatura. Desde que Luísa nasceu, o perfil da mulher brasileira no mercado de trabalho mudou. Então, a dedicação exclusiva aos filhos também. Entre 2000 e 2010, houve um aumento de 24% no total de mulheres ativas no mercado de trabalho. E elas também estão estudando mais. Cerca de 20% das vagas de nível superior são ocupadas por elas. E isso reflete na criação dos filhos. Com menos tempo em casa, nem sempre é possível dedicar-se como querem. Certamente influencia. Por quê? O que importa muito para a criança não é tanto a quantidade do tempo, mas a qualidade do tempo, né? Então, de nada adianta uma mãe que se dedica a ficar com a criança o dia inteiro, abre mão do seu trabalho, mas aí odeia fazer aquilo, e aí fica culpando a criança ainda, dizendo, abre mão de tudo por você, tananã, tananã. A criança nasce com essa culpa, né? Cresce com essa culpa marcada no corpo. E enquanto outras mães que podem trabalhar e fazer o que gostam, podem aproveitar mais a maternidade e ter uma relação melhor ainda com a criança, até porque é uma mãe feliz, né? Então, uma criança que vai crescer. Acho, inclusive, que seguir manualzinho de como criar seu filho já é um indicativo de, né? Opa, peraí, o que está acontecendo que está tão inseguro, né? Então, acho que falta mais para os pais, né? Nesse caso, para alguns pais, confiarem mais no seu taco, né? E no que eles acham certo, e menos essa pedagogização, essa psicologização de ficar tentando buscar nos manuais um modo de como criar o seu filho, né? E alguns especialistas não concordam que a criação com apego pode servir para fortalecer um vínculo parental. A gente se constrói, como tudo na vida, né? A partir da nossa própria história, né? Então, o modo como uma mãe vai ser mãe, o modo como um pai vai ser pai, vai se basear primeiramente a partir dos pais e das mães que eles tiveram. Se tenta ser amigo da criança, se tenta ser agradável com ela o tempo todo, né? Porque a função dos pais não é ser agradável o tempo todo. A criação com apego exige dedicação. Na correria do dia a dia, fica cada vez mais difícil ter tempo para sentar e conversar ou até mesmo acalmar uma criança. Mas para quem usa esse método, vale a pena. Isso é interessante porque a criança precisa se sentir acolhida. Mas aí já entra uma segunda questão que para mim aparece como um problema, que é o fato de que a criança não se sente desacolhida em nenhum momento, né?
Então, a gente só conhece o prazer porque a gente elimina o desprazer. O que vem antes, né, de acordo com a teoria psicanalítica, o que vem antes é o desprazer. E a gente chama de prazer a eliminação do desprazer. Eu acho que fica tudo mais fácil. A princípio parece mais difícil porque exige bastante dos pais, e educar exige mesmo, mas com o tempo, quando a criança vai crescendo, fica mais fácil porque a gente aprende a dialogar com a criança. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans.